O Squadcast de hoje eu estou aqui com a Rebeca Nevares, fundadora CEO da Elas Investimentos. Rebeca, seja bem-vinda. E eu queria começar aqui já rápido pedindo para você se apresentar aí para a galera. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Daniel. Sempre uma honra falar com você. Você sabe que eu sou sua fã total. Bom, gente, meu nome é Rebeca Nevares, como ele falou. Eu tenho aí 14 anos de mercado financeiro, passei por grandes bancos, corretoras. E ano passado, eu sempre dizia que eu não ia ser uma empreendedora, que eu não queria empreender. Inclusive, quando eu fiz até a primeira missão da HyperXP, só tinha empreendedor e eu falava, nossa, mas parece que é a ditadura do empreendedorismo. Eu tenho que ser empreendedora e eu quero ser executiva, né? Meu sonho sempre foi ser uma grande executiva, no mundo corporativo mesmo. E aí, né, queimei a língua. E no meio do ano passado, eu fundei a primeira assessoria de investimentos para mulheres, que é a Elas Investimentos, é um escritório credenciado XP. E é um escritório super pioneiro, não tem benchmark, não tem nada. E a gente está aí desbravando esse mercado, como eu falo, pela ótica feminina. E vocês ainda não atingiram 1 ano de idade. Não, a gente vai fazer 6 meses mês que vem. A gente abriu dia 1º de outubro de 2019. Então, a gente fez 5 meses agora, né? Se a gente contar exatamente quando a gente está gravando hoje, deu 5 meses. Hoje a gente está aqui em março, né? Início de março, 5 meses. E quanto você já tem captado no fundo? Então, na verdade, não é um fundo, né? É bom explicar. Boa. Explica então a diferença. Então, a assessoria de investimentos, que é credenciada XP, o cliente, quando entra aqui, ou a cliente, né, ela, na verdade, ela tem uma plataforma de investimentos que ela pode escolher dentro do perfil dela. Então, tem fundos, tem renda fixa, tem ações. Então, hoje, dentro da Elas, a gente está atingindo 50 milhões de reais. E esses 50 milhões estão totalmente espalhados, né? Eles estão em renda fixa, eles estão em fundos multimercados, fundos de ações e ações especificamente. A gente está batendo 700 clientes agora. O nosso ticket médio ali é de 100 e poucos mil reais, mas a gente tem desde cliente de 38 reais, que é o mínimo do Tesouro, até cliente de alguns milhões. Então, realmente é bem diversificado, porque a ideia é trazer mulheres para o mercado financeiro. Então, a gente não podia limitar, né, o valor. A ideia é justamente criar a mulher investidora, né? Não limitar ela no valor. Acho que é uma construção, é um despertar, então elas estão se dando conta de que elas têm que começar a juntar dinheiro. E não importa o valor que ela tem. O que importa nesse momento é a disciplina dela querer investir, entendeu? Dela ter para investir. E é um mercado que mulheres investidoras, eu não conheço outra empresa que foca nesse nicho, né? Não tem. Na verdade, de fato, a gente é pioneira. Quando a gente lançou, a gente acabou dando muitas entrevistas, né, em todos os jornais aí, Valor, Estadão, Folha de São Paulo, a própria Vogue, que é uma revista. Porque, como não existe, é aquela história, né? Passarinho que chega primeiro, bebe água limpa. Então, toda vez que a gente vai abrir um negócio, claro que tem negócios que já existe, e aí você pode melhorar o que existe e abrir o seu. No meu caso, é realmente uma ideia nova de um nicho que não estava sendo explorado, o mercado financeiro de fato não fala com as mulheres. As estatísticas são prova disso, nós já somos 22% em bolsa dos CPFs, e essa estatística ela é até um pouco errada, porque se você olhar desses 22% de CPF de mulheres na bolsa, provavelmente metade ainda é o homem usando o CPF ou da mãe ou da esposa, da irmã, enfim. E no Tesouro Direto, que é um investimento super democrático, né, que é R$ 38 o mínimo hoje, só 28% são mulheres também. Então, a prova de que a mulher ela não está investindo. Ela realmente tem dinheiro, já está assumindo cargos, ela tem aí, né, emprego, ela já é o maior capital intelectual. Hoje, 60% dos estudantes em faculdade são mulheres, mas a gente ainda não despertou para investir todo mês. A gente está delegando para alguém ou a gente está gastando, né? E tem também CPFs que, tipo, a minha mãe, eu lembro que naquela época das IPOs, né, 10 anos atrás,
Minha mãe abriu lá, foi no otimismo, abriu uma conta, nunca mais usou. Mas é tipo isso. Hoje, CPFs cadastrados na Bolsa é 1,5 milhão, mas só 22% são mulheres. Ela tá nessa conta, só que ela não tá ativa, ela só tá cadastrada, né? E muito porque só abriu para pegar um IPO, até sendo direcionada por conta de você, não porque ela entendia especificamente, é o que acontece. Então, o que a gente quer é, tudo bem, se você quer delegar para o seu filho, delegar para o seu marido, mas saiba fazer as perguntas certas, conversa com ele, como é que tá evoluindo, não tá, a bolsa tá caindo, não tá. Então, eu acho que tem que, não é saber de matemática, é saber fazer perguntas certas para o seu patrimônio. Engraçado que tem uma estatística bem legal que eu acho bacana de comentar aqui, que 93% das mulheres não se acham capazes de lidar com o dinheiro delas, elas acabam delegando. Só que as mulheres, se você olhar, elas tomam conta do dinheiro do dia a dia da casa, que é o dinheiro do curto prazo. Né? Normalmente são as mulheres que fazem compras, tanto é que elas são 80% do consumo, né? 80% das mulheres, do consumo é decidido por mulheres, muito por causa desse consumo da casa delas mesmas. E elas tomam conta dessas finanças de curto prazo da casa, mas elas não se sentem capazes de tocar o dinheiro delas mesmas. Então, na verdade, não tem muita diferença aí. A diferença está numa visão de mais médio e longo prazo. Que aí... Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, que é ex-namorada do meu pai, e ela estava falando isso, ela está ganhando um valor aí da empresa dela, e ela falou, mas eu não sei onde investir, eu tenho muito medo disso, eu invisto onde o cara do banco me manda investir, o gerente do banco manda. E primeiro, o banco sempre vai tentar enganar, né? Porque assim, mesmo que se você goste do gerente, na real o gerente está trabalhando para o banco, ele não trabalha para Tá você. vendendo o serviço do banco. Mesma coisa que você vai numa loja de roupa e perguntar, essa roupa é bonita? Nunca vi Exato. vendedor falar que a roupa é feia. Não tem, então. Ele não está ali querendo fazer você enriquecer. Ele está querendo o emprego dele, manter o emprego dele. Óbvio que ele pode gostar de você, você conhecer há anos, mas ele tem os interesses próprios por trás. Então, eu não costumo botar que o banco é o mal da história, porque a gente precisa do banco para algumas coisas, né? A parte bank é super importante. Se a gente souber utilizar um cartão de crédito, souber usar a conta corrente de forma correta, é um ótimo instrumento. Agora, banco já deixou de ser há muito tempo um instrumento para investimento. Ele não. Eu costumo falar que banco sabe assim, é aquela farmácia que tem de tudo, né? A farmácia que vende até ração para cachorro. Então, você não vai comprar na farmácia ração de cachorro, provavelmente. Você vai estar na farmácia para comprar remédio. Mesma coisa do banco. Você não tem que ir no banco para fazer investimento, porque isso é a perfumaria dele, é a ração de cachorro dele, não é o core business dele, né? Então, ele não tem produtos que são interessantes. Ele tem produtos que são interessantes normalmente para ele mesmo. Então, a maioria da população brasileira ainda tem um pouco de medo de sair do banco para buscar outros investimentos. Muito porque quando você chega num banco e fala, não, eu vou transferir para uma corretora, como a XP e outras aí no mercado. A primeira coisa que o gerente do banco fala, até porque eu já trabalhei em banco e sei que esse é o discurso, mas cuidado, e se a corretora quebrar, o que vai acontecer? E isso é muito comum e não tem nada a ver, porque na verdade a corretora, ela não tem esse risco de quebrar e o seu dinheiro sumir, porque diferente do banco que quebra, porque ele está emprestando dinheiro, né? Ele tem ali um risco de crédito envolvido, de não honrar e aí quebrar. Uma corretora, não, ela só está intermediando as operações de investimento. Então, você está comprando um ativo financeiro, seja ação, seja um CDB, através de uma corretora. Mas caso ela quebre por má administração, não porque ela alavancou, né? Porque ela emprestou mais dinheiro, na verdade, ela não vai quebrar por isso, e aí você só vai fazer o quê? Uma transferência daqueles seus ativos financeiros para uma outra corretora para ter a visualização de todos os seus investimentos. Então, nada, absolutamente nada acontece. O banco fica insolvente, a corretora não, né? O banco pode não te pagar depois. Exato, o banco não vai pagar, a não ser que você tenha no máximo ali 250 mil, né? Que é o que o FGC vai te pagar, que é o seguro
do fundo garantidor de crédito. O resto, ele não vai te pagar. Corretora não. Corretora tem 1 milhão, 5 milhões, não importa. Você transfere para uma outra corretora, fazendo uma portabilidade dos seus ativos financeiros. Então, acho que as pessoas elas precisam entender primeiro o risco, né, do que é investir em corretora, se sentirem mais seguros para isso. Mas também, Daniel, se você olhar, na verdade, hoje, eu falo muito, eu acho que tem um livro, as pessoas devem ter lido, outras não, que é aquele paradoxo da escolha. Hoje tem tanta coisa para se escolher de investimento, tem tanta gente falando sobre, que na real a pessoa, na hora que ela vai tentar dar o passo dela, é tanta informação que ela paralisa. Ela não sabe o que fazer. Então ela acaba se mantendo onde ela tem mais conhecimento, que é o banco. E a poupança, principalmente. Porque a poupança passa ano atrás de ano e ela continua crescendo. Por um simples fato de que todo mundo conhece a poupança e desconhece outras coisas. E quando vai conhecer, tem tanta opção que a pessoa desiste. É o paradoxo da escolha. Né? Então, acho que a gente precisa também simplificar mais. Né? Nós, enquanto agentes financeiros, e eu me coloco nessa posição, a gente precisa simplificar. A gente precisa fazer essa curadoria de uma forma mais simples para deixar mais democrático esse acesso. Boa, inclusive eu tenho aqui no meu Audible Choice Paradox, do Barry Schwartz. Muito bom esse livro. Tem um Vale a TED pena a dele também, leitura. né? E, Rebeca, eu achei muito interessante sua escolha aí pelo nicho, porque é o que você falou. Mulheres têm dinheiro e elas estão delegando uma decisão importante da vida delas na mão de outras pessoas, em geral homens. Como que você teve a ideia de começar a atingir esse nicho e o que isso pode ensinar para outros empreendedores que hoje estão... Eu costumo chamar isso de chercher le créneau, que é procure um buraco, que é você tá ali procurando um nicho que outras empresas não estão atingindo. Foi até que o Netflix fez, né? Pegou ali quem queria alugar fitas por correios. Mas como que você teve a ideia de atingir mulheres e que lição você pode trazer para quem quer atingir novos nichos? Bom, eu acho até que eu vou começar respondendo pelo final. Eu acredito muito que o mundo hoje, se você ficar falando com todo mundo, você não está falando com ninguém. Porque o mundo está muito separado por tribos. Né? A gente até pode pertencer a mais de uma tribo, mas a gente tem hoje muito esse senso de comunidades, senso de pertencimento a alguma tribo. Então, quando uma marca ela fala com todo mundo, na real ela não está falando com ninguém, ela não está se comunicando e criando conexão com alguém especificamente. E aí fica muito mais difícil de converter. Então, na verdade, isso é o pós da Elas, mas o que eu comecei a perceber foi muito da minha carreira em si, do que eu passei, né, enquanto mulher trabalhando no mercado financeiro, eu fiquei um pouco de saco cheio de às vezes não ser muito ouvida. E aí eu falei, pô, por que eu não abro algo para mulher? Porque realmente acho que as mulheres não estão sendo ouvidas, tanto as colaboradoras quanto as investidoras. Acho que falta um pouco de empatia aí no momento que você vai fazer assessoria com a mulher. É diferente o discurso. A mulher quer contar sonho, o homem quer rentabilidade. A mulher quer rentabilidade, mas ela quer contar o que está acontecendo. Então, faltava algo nesse sentido. E foi isso que eu encontrei, né? Esse espaço, esse gap no mercado, que se você olhar, todas as propagandas eram sempre homens engravatados, até para vagas também, né? Tipo, venha ser um assessor de investimento. Então, nada estava sendo comunicado, e aí é uma questão de marketing mesmo, não estava sendo comunicado para a mulher. Se a mulher ela não está vendo comunicação para ela. É uma questão muito recente, porque mulheres puderam abrir conta em banco em 1962. Então, essa construção da bancária da mulher é recente. E o mercado não comunicando com ela, e ela já ascendendo no próprio mercado de trabalho, tem algo que está faltando aí, que é alguém falar de dinheiro com ela de fato. Então, essa questão acabou aparecendo para mim muito ano passado, por essa vivência que eu passei do tipo, tô de saco cheio do mercado, e também porque eu comecei a ver que ano passado, acho que até por conta da Copa do Mundo, a gente teve muita discussão desse feminino, né? Das mulheres, da posição.
e dessa igualdade de gênero, né, que as pessoas acabam deturpando o feminismo, né, como femismo, né? O feminismo que é o contrário do machismo. O feminismo é a igualdade de gênero trazendo diversidade para o mercado de trabalho, que está aí mais do que provado, que traz mais resultados. Eu sempre falo que são homens e mulheres juntos transformando a sociedade. Estamos aqui, nós dois juntos debatendo algo, né? Então, não é eu sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Nós juntos somos melhores. Então, esse espaço, eu falei, bom, realmente o feminino está muito forte, é uma coisa que no mercado financeiro não tem. Eu vou trabalhar nicho. E não existe nada sendo trabalhado em nicho hoje no mercado financeiro. Existe, assim, um Nubank falando com uma galera mais jovem, que não deixa de ser um nicho, mas um nicho mais amplo, né? No meu caso, eu quis explorar realmente esse nicho de mulher. E aí, eu acho que a grande lição para as empresas novas, startups e futuros empreendedores é isso, assim, quanto mais nichado você for, mais fácil vai ser para você se comunicar. De repente, você não vai conseguir vender milhões e milhões de cara, porque você vai ter que construir a audiência que se conecta com a tua ideia, né? Mas a partir do momento que você conseguir construir isso, vai sendo muito orgânico, porque aquela comunidade vai trazendo outras parecidas com ela, entendeu? Então, foi muito isso que aconteceu com a Elas. No início, a gente foi criando uma audiência de mulheres e aí vem mulheres como um todo. Aí vem a mulher que está endividada, vem a mulher que quer investir. Aí essa mulher que está endividada, a gente não é que a gente não vai olhar para ela, porque, né, teoricamente, ela não me dá nem lucro nenhum. Mas aí eu ensino ela a tirar a dívida, mas ela não é tanto meu foco. O foco, de fato, é aquela que já tem capacidade de investimento. Mas essa que eu ensino ela a sair da dívida para depois ela vir para esse lado. Então, ela acaba vindo. Aí você vai só direcionando um pouco mais a comunicação. E aí, uma depois vai chamando a outra, porque mulher é muito compartilhadora de conhecimento, né? A OCDE fala isso, que mulheres compartilham conhecimento e mudam o seu contexto social, né? O seu círculo de influência. Mulheres têm essa coisa de agente de transformação. Somos mães, vizinhas, a gente fala com o pai, com a mãe, com o filho, com todo mundo. Então, a ideia é que elas mesmo fossem promotoras da causa, do movimento, porque é um movimento. Acho que é isso também que as marcas precisam fazer mais. Criar não só o consumo pelo consumo, mas por que eu estou consumindo isso? O que eu vou conseguir? Tipo, HypeXP é um exemplo, né? Quando você participa da HypeXP, você está participando de uma comunidade que está trocando informação, que a gente está crescendo junto, que a gente se ajuda, vira ali aquela comunidade, aquela confraria. Então, as Você marcas... participou da nossa primeira missão. Eu participei da primeira missão e eu fui depois no happy hour da terceira. Hoje mesmo eu te falei, eu estava num call com uma pessoa, abrindo conta dela, da empresa dela. Então, assim, a gente faz uma confraria dentro dessa comunidade em que nós nos ajudamos. A gente consome nossos próprios produtos, porque a gente está ali no dia a dia, trocando, enfim, vira até uma... Você sabe que tem uma confiança, né? Porque se a pessoa está ali dentro do grupo, você está muito mais propenso a fazer com negócios dentro do seu grupo, porque você sabe que, pô, se o cara desviar uma vez, vai ser a última. O até próprio porque grupo ele vai está se encarregar. Ele está exposto ao grupo, ele não vai querer fazer nada que o grupo exclua ele. Ninguém quer ser excluído do grupo, né? O ser humano, ele tem a necessidade de ser aceito pelas pessoas. Nós, seres humanos, vivemos em bando. A verdade é essa, a gente é um animal que vive em bando. Então, quando a gente consegue se unir a uma comunidade, para a gente é muito importante se manter nela e se manter como uma referência, autoridade daquele assunto dentro da comunidade. Então, quando fala de mulheres em investimentos, eu quero ser autoridade nos meus grupos de confraria. E é isso que eu tento fazer. Então, eu acho que quem está começando tem que pensar nisso, no meu produto. O meu produto, ele consegue gerar um senso de pertencimento daquela pessoa que está comprando, a ponto dela ser promotora da minha própria marca, de Será forma evangelizadora orgânica. da marca. Exato. O lover, né? Acho que a marca hoje, ela precisa criar o lover, porque é ele que vai repostar alguma coisa, que vai tirar uma foto e vai colocar, e vai ser o influenciador
sem você precisar pagar R$ 1 para ele, porque ele gosta daquilo. Nós somos lovers de várias marcas e a gente faz propaganda de várias marcas ao mesmo tempo. Tem um filme muito legal, que é O Amor por Contrato. Não sei se você já viu, Daniel. Não vi. Depois você vê com a Demi Moore, sei lá. Já tem tempo esse filme, na época nem tinha rede social. O Amor por Contrato era justamente uma empresa, ela pegava uma família, sem dar spoiler, mas assim, basicamente ela pegava uma família, colocava num condomínio de luxo e ficava, só que não era uma família real, era uma família fake, mas ninguém sabia do condomínio, e vestia aquelas pessoas das marcas que estavam comprando os espaços aí daquela família, e aquela família super influente dentro do condomínio. Eu tô usando o casaco da Adidas. Eram os influencers de hoje, mas realmente da vida real, entendeu? Então, é muito isso. A gente é influencer da vida real, sabe? E As a pessoas gente não percebem isso, né? Mas se você tem ali, por mais que esteja numa comunidade pequena, e se você tem um respeito dentro, uma autoridade dentro dessa comunidade, porque, por exemplo, você pensando agora na comunidade Hyper, já temos aí mais de 200 membros, você acho que não tem outra pessoa ali da área de investimentos. Talvez a Roberta também aqui de Curitiba, mas aí já é outro business dela. Mas você se torna ali a autoridade dentro, né? Então, sabe que, pô, que é investimento, fala com a Rebeca, em quem você pode confiar. Exato, eu acho que é um pouco disso mesmo, assim. Você se tornar autoridade no assunto, referência no assunto, faz as pessoas confiarem no que você está falando e você criando aí esse engajamento de quem está junto com você, sendo seu consumidor, para depois ser seu promotor, né? Eu acho que nunca foi tão falado essa questão do promotor, do detrator, porque também vai ter o hater. E o hater, às vezes, é importante por uma questão até de gatilho, de quanto mais falam de mim, também mais eu vou sendo conhecido. Só que você tem que saber gerenciar essa crise para contornar e não botar ele como bom também, né? Então, Eu penso o seguinte, o hater é parte do jogo porque você está se comunicando ali com as pessoas que nunca viram o teu negócio. sim. Se você fizer uma comunicação muito conservadora, muito passiva, mirando exatamente nas pessoas que você quer atingir, beleza, você não vai ter pessoas que não gostam do teu negócio, mas você vai pegar um público muito pequeno. Se você fizer uma comunicação um pouco mais agressiva e que pode atingir outras pessoas, eventualmente vai pegar pessoas que não gostam do teu negócio e beleza, não tem problema, faz parte do jogo, né? Nem todo mundo é o seu nicho, né? Nem Jesus agradou, como diz. Não vai ser você que vai agradar todo mundo. Faz parte, eu acho que é legal, até porque alguns momentos esses haters também trazem pra gente algumas boas lições, assim, de repensar algumas estratégias, de ver se realmente a gente está atingindo, se está Quem falando. gosta de você não vai te criticar, né? Não vai te dar Exato! feedback construtivo. É muito fácil você estar no meio igual ao seu e todo mundo tá ali no mesmo pensamento, Que não vai ter nem... discordância. E aí você não consegue evoluir. Então eu acho que, inclusive até tipo, eu falo muito isso, tipo, o meu pior chefe foi o que mais me desenvolveu. Porque na real, o fato dele ser muito ruim fez eu pensar em como eu ia me portar diferente de não ser ele para ser melhor do que ele, né? Então, o hater faz você crescer também. Acho que a gente precisa olhar do copo mais cheio pro hater, sabe? E por que você começou no mercado financeiro? Então, lá atrás, não sei nem se você sabe dessa história, mas lá atrás, em 2006, 2007, eu comecei a operar sozinha, né? Um dinheirinho que eu tinha, R$ 3.000 guardado, muito nova e tal. Comecei a operar. E aí, em 2008, o meu mercado estava bombando, né? Antes de ter lá a crise. Lembra? A Editora Abril, tinha a Editora Abril na época, né? Hoje nem tem mais. Ela tinha uma televisão que passava em Curitiba, Rio e São Paulo, dentro da DirecTV. Lembra da DirecTV? Lembro. Tá, tô velha. E aí ela passava um programa que chamava Traders.
E esse programa, ele teve uma segunda temporada. E eu me inscrevi para essa segunda temporada, que era Traders, o primeiro reality de bolsa da TV brasileira. Era um reality de bolsa. E aí eu me inscrevi, eu fui a única mulher. Olha que engraçado, você já estava pensando, porque eu era a única mulher e a minha equipe era a equipe roxa. E eu depois abri uma empresa com roxo, né? Equipe roxa. E eu não eram traders profissionais, não era gente do mercado, eram pessoas físicas que operavam assim como eu. Só que eu já tinha ali 2, 3 anos que operava, eu entrava como uma trader e a gente tinha tipo um pupilo que eram meninos, né, que nunca tinham operado na bolsa, mas que tinham vontade. Então a gente tinha um trader e um pupilo. Essa dupla ela ficava disputando com outras 3 duplas, né? Então a minha equipe roxa ficou disputando com outras 3 duplas e como equipe eu ganhei. E aí isso acabou abrindo portas para mim. Dali eu fui trabalhar numa consultoria de investimento que chamava 2Gs, tá? Que era uma consultoria técnica de um analista técnico que na época era super famoso, que era o Didi Aguiar. E você lembra? Então, eu trabalhei com ele, ele tinha um aquário dos analistas e os peixinhos, porque são sardinhas, né? Eu era a 2G Saquarema, nem lembro o nome do peixe. E aí depois eu fui trabalhar na ICAP, que tinha acabado de vir para o Brasil. A ICAP era a maior corretora do mundo, estava vindo para o Brasil. Pois é, a MyCap, né? Escolha quanto quer pagar e tal. A MyCap tem até hoje, inclusive, mas eles foram comprados pela Tullit. E eu comecei ali no 0800, no atendimento, atendendo o cliente. Mas eu gostava muito dessa coisa do research, de análise técnica. Então, eu acabei também assumindo o fórum, analisando ações. Eu ficava analisando e dava call de compra e venda. Bacana. E aí eu ficava lá e acertava pra caramba. Já era tipo a única do mercado, mulher, fazia isso. Só que o meu diretor, na época, ele falava: Rebeca, você não tem que ser analista, você não tem que ficar atrás de computador, você é muito comercial. Eu preciso que você fique realmente no comercial. E aí, naquela época, tava tendo muita feira de mercado, aquela Expo Money, que você também deve lembrar. Então, a ECAP, ela comprou vários stands na Expo Money, e de vários lugares, e ele me colocou para ficar viajando e vendendo, fazendo ativação de conta. E aí eu fiquei um tempo na ICAP, depois eu fui para a Plane. Na Plane eu já vendia ações e fundos. A Plane foi uma das primeiras a ter plataforma de fundo, mas eram 5 fundos dela mesma, de gestão dela. E aí eu fui a que mais vendi fundos. Essa veia comercial estava ali presente. Então foi assim, na verdade foi algo que eu comecei porque eu comecei a estudar sozinha. O primeiro livro que eu li foi Uma Mente Milionária, sabe? Aquelas coisas que você vai lendo e aí você vai estudando. Naquela época não tinha youtuber, de ficando explicando o que era bolsa. Não tinha nada, era apostila, exato. Meu primeiro curso de análise gráfica, na época, em 2006, foi na XP de Santa Maria. A XP não era nada, a XP tinha 2 anos de vida, estava vendendo curso para sobreviver. E aí ela fez um curso em Santa Maria com um professor que tinha vindo do Rio de Janeiro, assim. Então, você vê, naquela época eu também já estava me relacionando com o XP. E a minha vida acabou indo para esse lado. Eu me formei em comércio exterior, porque aí eu fui tentar ver o que tinha mais sinergia com o mercado. Apesar de o pessoal falar economia, naquela época o pessoal falava, não, economia você vai ver muito pouco de mercado de ações mesmo. Muito teórico, não tem nada de assim. Pois é, muito teórico. Aí eu acabei indo para comércio exterior, que tinha um pouco de mercado de capitais também, mas também não era muito. O negócio que você aprende na faculdade. Não aprende. Aí o meu MBA na FGV é que já teve mais, porque foi finanças com ênfase em gestão de investimento. E aí o meu MBA, que apesar de hoje a gente saber que não é tão assim, né? Você mesmo é defensor de não faça MBA, mas você sabe que o mercado financeiro ele ainda é muito preconceituoso em sentido de currículo. Porque eu não sei se você sabe, mas como meu pai era militar e a gente mudava muito de cidade, eu até passei na UNB, uma puta numa faculdade federal e tal na época,
mas eu não consegui me formar por conta da mudança. Eu acabei me formando numa faculdade à distância, a Unisul, Universidade do Sul E de da Santa onde que você é? Catarina. Eu sou de Pernambuco, Garanhuns. Da terra onde o O Lula lance abafa. Então, tem assim, o eu dedinho dele lá. tenho chaveiro, gente. Mas aí, olha só para você ver, eu tive uma faculdade que, teoricamente, para o mercado financeiro é péssima, é ruim, é faculdade à distância, mas eu não tinha outra escolha a não ser fazer isso. E aí eu senti muita necessidade de dar um upgrade no meu currículo através da FGV no MBA, que também foi feito à distância com encontros presenciais aqui em São Paulo, porque eu não morava em São Paulo, eu morava em BH, no Sul e depois em BH. Então, eu tive que dar um upgrade com o MBA, mas para falar a verdade também, levantando igual você levanta a bandeira, tudo que eu aprendi no MBA, eu já tinha aprendido na vida real trabalhando, porque os caras estavam explicando gestão de investimento, o cara explicou o que era home broker, sabe? Tipo, não fez menor diferença para mim. As certificações que eu tinha tirado, o CEAS, o próprio CPA 20, ele tinha mais complexidade do que algumas partes do MBA de gestão de investimento. Então, foi muito mais para chancelar, colocar o nome no meu currículo, dado que o mercado financeiro pedia isso, e de fato, para mim, foi um divisor de águas, foi um divisor de quanto eu ganhava ali no mês para dobrar o meu salário e dali conseguir novas oportunidades, do que basicamente conhecimento. Conhecimento eu fui aprendendo de outras formas, não foi no MBA. E em termos de networking também, foi zero. É o que eu costumo falar, né? O MBA você só vai encontrar gente que quer sugar. São as pessoas que querem, vou fazer networking no MBA. É gente fraca. Talvez, eu não sei se pela minha idade na época, eu fiz um MBA muito nova, eu tinha 23 anos, eu não sei se eu não sabia utilizar o network da forma que eu sei hoje, e eu não soube, né, aproveitar aquilo, ou se realmente não tinha pessoas de fato com que eu pudesse me conectar, entendeu? Eu também acredito muito que essa coisa do network para mim foi um divisor de águas, mas eu aprendi a utilizar mesmo para crescimento pessoal e fazer ambas as partes crescerem, que eu acho que tem que ter, né, uma mão dupla aí. Eu acho que deve ter uns 4 anos. É uma coisa recente na minha vida, de fato, sabe? Quando eu realmente virei a chave de como utilizar. E hoje, para você, com negócio, é essencial, né? Total. Tá num Assim, business de vender confiança, vender. Negócio, não é fácil convencer alguém a colocar 100, 200 mil ali, não. e assim, mais do que com cliente, eu acho que quando uma empresa aparece hoje na vida, né, do mundo, ela precisa ter parcerias estratégicas para ela conseguir crescer mais rápido. Se qualquer pessoa perguntar para mim qual é a maior dica que você dá para uma empresa que vai surgir, encontre parceiros estratégicos que te alavanquem. E isso, para mim, foi a maior prova de um networking, de eu conseguir tornar aquelas pessoas que são influentes no meio delas para o benefício do meu negócio e como que eu conseguiria entregar para ela também algum benefício, né? Como que eu ia casar essas duas coisas. Então, eu aprendi a vender o meu negócio de uma forma bem diferente. Você sabe, assim, os eventos que a gente faz aqui na Elas, todos os eventos eu gasto praticamente zero ou muito pouco, porque eu tenho sempre alguma parceria estratégica que quer se conectar com a marca. E quais são as contrapartidas que a marca também pode fazer para essa empresa? Porque nós juntos vamos crescer, não é você me dando só. Então, as contrapartidas são muito importantes e essa marca que está fazendo a parceria estratégica, ela quer sentir que ela não está sendo sugada, né? Volta para a questão da comunidade, né? Você tá criando uma comunidade, porque você vai muito além da parte de investimento. Você também tem eventos presenciais, coffee breaks, palestras que se organiza. Então, você está criando uma comunidade de mulheres, mulheres que têm dinheiro e que estão engajando na sua marca. Então, qualquer marca que se associa a você, as tuas clientes podem ser eventuais clientes dessas marcas, né? Exato, exato. É bem isso. E a gente, claro, você tem que ter muito cuidado também de ter essas parcerias estratégicas
com que fala com a sua marca, porque imagina, vou colocar aqui uma marca que só quer entubar a venda de roupa, sabe? Enquanto eu tô falando de consumo consciente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas o network, para mim, hoje é um divisor de águas dentro da empresa como um todo e para conquistar clientes também. Porque eu acho que não é nem só o network em si, né, Daniel? Se a gente pensar, eu acho que a comunicação em geral e o network está envolvido dentro da comunicação. Porque para eu conseguir clientes, né, para eu conseguir assim, criar a necessidade, não, mas o desejo de se tornar cliente da Elas, eu tenho que ser uma grande vendedora. Real que empresários são vendedores. Todo empreendedor tem que ser vendedor, né? Todo empreendedor tem que ser vendedor. Então, eu tenho que subir no palco e saber vender não só a empresa, como me vender, como convencer, né, aquelas pessoas, criar o desejo nelas. E não é mais criar só o desejo pela dor, né? Antigamente você vendia muito desejo pela dor ali e aí vinha com a sua solução. Não é só pela dor em si, é muito por isso, de como que ela quer estar, para fazer parte desse movimento de mulheres investidoras. Tem que ser uma coisa, sabe que eu faço parte lá daquele movimento de mulheres investidoras? Tem que ser algo que a pessoa queira. Você tem que ir muito mais lá dentro, a venda acaba sendo muito mais emocional, não é falar, acaba que o dinheiro é a última coisa que eu tô falando hoje e ele vai culminar no meu lucro, mas ele é a última coisa que eu tô falando, olha que louco. Antigamente a gente sentava com alguém, tá, olha, você tem que investir, porque você precisa ter dinheiro guardado e tá aqui o melhor investimento e pronto. Era muito rápido, hoje não, hoje eu tenho que, sabe, criar todo um movimento, toda uma audiência, todo um negócio para depois falar de investe aqui. Você está vendendo confiança, né? Então, por exemplo, a pessoa pode estar assistindo aqui esse podcast e você não precisa falar o que você faz, você não precisa falar teus produtos. Você tem que... Hoje a gente está numa época que a pessoa precisa falar sobre si mesma, né? Se mostrar como confiável, se mostrar como alguém que tenha conhecimento, autoridade. No primeiro HypeXP eu aprendi uma coisa que foi... eu não lembro quem foi que falou isso, mas falou assim que hoje as empresas elas não fazem mais negócios B2B, não é com empresa a empresa. A gente faz... H2H. Tanto é que aqui a assessoria financeira, a gente fala assessoria H2H. Porque principalmente hoje, que está tudo muito cheio de fintechs, e todo mundo está tentando colocar robô para todo lado, e eu acho que o robô ele é necessário, mas quando você fala de dinheiro, você perde a experiência autêntica do atendimento ao cliente, porque dinheiro está vinculado à confiança e credibilidade, como você mesmo estava falando. Quando você coloca para o robô, você não tem essa experiência autêntica para o cliente. Então, a assessoria H2H, óbvio que não dá para fazer para todo mundo, mas pelo menos para um nível que você tem que sofisticar mais a carteira por conta do valor. Hoje os negócios, você está fazendo um negócio comigo porque você me conhece, porque você confiou. Eu estou fazendo um negócio com você porque você confiou. A empresa, ela vira só um adendo, né? E, na verdade, estou fazendo um negócio com a Rebeca porque eu confio e acredito nas ideias dela, né? Eu não acredito na Rebeca em si, eu acredito no que ela está falando de ideias e eu me conecto com essas ideias. Então, acho que é um pouco disso. A gente está saindo dessa coisa de falar de empresa em geral para focar no ser humano, né? Que é algo mais importante. Boa, vamos entrar nesse assunto, porque eu acho que é um assunto que tem... Só falando rapidamente, H2H, a gente está falando aqui, eu não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, H2H é human to human, né? Humano para humano. Antes você tinha as vendas empresa para consumidor, empresa para empresa, hoje você está lidando com humanos. E aí, entrando nesse sentido, quando você está falando de humano para humano, você envolve um fator que é a personalização, a individualização. Então, você está vendendo tua hora ali. Você não tem um robô que pode atender 1 milhão de humanos. Ao mesmo tempo, você tem um humano que pode atender um humano exclusivamente. E aí, isso tem, por um lado, a perda da escala, né, que é um negócio que 99% dos empreendedores pensam que é a escala,
mas, por outro lado, você consegue ganhar aí na confiança. E você falou que as mulheres, elas demandam um pouco mais querem falar um pouco mais sobre a vida, sobre emoções. Como que você faz para lidar com isso e conseguir manter a escala sem gastar muito tempo em reuniões individuais, por exemplo? Então, vamos lá. Eu acho que é importante a gente segmentar nesse momento. Então, o que a gente criou? De 0 a 300 mil, quando uma pessoa ela tem um mínimo para investir R$ 38 de tesouro direto, até R$ 300 mil, ela faz parte da Elas Digital. E aí você tem que ter um alinhamento de expectativa com essa cliente para ela ter realmente o entendimento de que eu não tenho como ficar com ela 1 hora conversando, porque primeiro que não vai demandar tanto de 1 hora, porque não tem como você diversificar tanto no valor. Né? Não vai ter várias reuniões para isso. Mas para ela é exclusiva, ela é importante, e aquele dinheiro que ela tem é o único que ela tem. Então, para ela, aquilo é muito importante. E a gente tem que tratar isso como importante também. Então, como é que a gente fez para não fazer com que ela se sentisse aí de lado e com que eu continuasse tendo escala, né? Porque no meu caso, a assessoria 8-to-8 é só acima de 300 mil. Então, o que eu fiz? Primeira vez, quando ela abre a conta, ela recebe um e-mail de alinhamento de expectativa de como vai funcionar o atendimento dela. Então, atendimento... Onboarding. Oi? Onboarding. Isso, o onboard dela. Boa, Assim que ela legal. entrou, abriu conta, ela recebe uma comunicação por e-mail, primeiramente, falando que, olha, o seu atendimento vai ser feito por WhatsApp, clica aqui e vá conversar com uma assessora. A cada 15 dias, você vai ter uma assessoria live, onde você vai poder tirar dúvidas da sua carteira. Então, a cada 15 dias a gente senta aqui de 7 às 8 da noite, normalmente às quartas-feiras, e aí todas as clientes da Elas Digital podem entrar na live e fazer perguntas que às vezes ela não vai falar do valor em si, mas ela vai falar aquele fundo. Normalmente a gente traz um tema e aí ela vai perguntando em cima do tema. Que a comunicação dela também tem um grupo de WhatsApp em que todas as clientes que são Elas Digitais podem estar trocando informação entre si, porque aí cria comunidade. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp só de clientes. A gente tem também um canal no Telegram, onde a gente fica mandando diversos conteúdos lá dentro. Aí a gente tem a newsletter semanal e a newsletter mensal, que é uma revista mesmo, que a gente fala dos diversos assuntos do mês, tanto do que aconteceu no mercado, quanto com o que a gente realizou e o que elas realizaram. Porque é isso, nós estamos juntas no movimento. Então, é para que ela não se sinta sozinha. Para ela sentir que, apesar dela estar no digital, ela fala assim com o humano, mas ela tem um período para ser respondida, ela tem uma SLA, que é importante, né? Que é esse prazo para ser respondido. Então, quando uma cliente da Elas Digital faz uma pergunta, a não ser que seja uma aplicação, e a gente põe lá, se for uma aplicação, se for um resgate, coloque tal coisa no assunto. Mas se for uma pergunta de um investimento no geral, a gente vai te levar 48 horas para responder. Se for uma aplicação, um resgate, a gente vai fazer na mesma hora. Então, a gente foi fazendo processos mesmo aqui dentro para que a gente conseguisse exponencializar e com que eu conseguisse colocar no máximo ali 1, 2 pessoas tomando conta dessa mesa digital, porque eu ganhasse escala, porque eu também, enquanto empreendedora, quero ganhar escala. Quero ter muita gente, mas é que normalmente esse início do investimento, a pessoa demanda muito. Então, por exemplo, teve uma cliente, para dar um exemplo aqui, ela investiu com a gente R$ 1.500, mas ela foi e voltou 16 vezes por e-mail. Então, ela não se pagou, obviamente. Mas isso foi logo no primeiro mês que a gente abriu. O porquê dela fazer isso foi daí que a gente criou os processos da Ela Digital mais bem estabelecidos, entendeu? Porque não dava para uma assessora minha ficar respondendo 16 vezes uma cliente que vai R$ 1.500. Então, para cliente é muito importante, mas aí você tem que pensar como empresário algumas vezes e tentar casar esses dois lados, né? Como eu atendo bem alguém que não vai me dar muito lucro e que eu quero crescer exponencial aqui, não deixo de perder a qualidade, mas como eu também
continuo ganhando Gera dinheiro até com a isso. vontade ali da cliente de pensar, pô, um dia eu quero chegar lá, um dia eu quero... Exato, porque a real é que a gente quer que elas construam a vida delas e daqui a pouco elas tenham mais do que 300 mil. E muitas a gente tem certeza que isso vai acontecer, porque a maioria delas digital são meninas jovens que estão iniciando suas carreiras e que daqui a pouco elas vão estar ganhando 10, 15 mil reais, entendeu? Então elas vão ter capacidade de colocar mais, que é muito legal isso. As mulheres, tipo, no começo do mês, o que entra de dinheiro picadinho, elas estão realmente na disciplina de colocar um monte de dinheiro picadinho, que é o que elas têm capacidade de investimento mensal. Agora, homem, eles acabam dando tacada, sabe? Ele já fez esse mensal no banco, por exemplo, e ele já tem, toma aqui 300 mil, 1 milhão, 400 mil. A mulher não, ela está iniciando essa vida da disciplina. Então, chega no começo do mês, é um monte de picadinho, e aí é um monte de mensagem no WhatsApp. Aí a gente já tem que ter tudo estruturado aqui dentro de essa mulher, normalmente, ela aplica em quê? Ensinar ela a fazer o máximo de coisas pelo aplicativo. Aí a gente tem que utilizar a tecnologia a favor, porque, querendo ou não, a XP ela tem essa estrutura por trás que me dá uma robustez. Então, a gente faz vídeos de como ela comprar e vender ações, a gente faz vídeos de como ela comprar e vender fundos de investimento, como ela aplica, como ela resgata, como ela faz. Como é que eu faço? A gente manda um videozinho. Então, a gente já tem tudo pré-pronto para dar escala no atendimento. Entendeu? A única coisa que eu tenho um Porque as chat, perguntas são sempre as mesmas, né? Às sempre. vezes o empresário não precisa de um processo elaborado. É só pegar o que acontece com frequência. Ah, dúvida é essa aqui. Ah, toma aqui um vídeo que vai ensinar. Exato, você já tem que ter isso mapeado, né? Quem está na linha de frente consegue mapear muito isso. A única parte que a gente tem um chatbot, para não dizer que a gente não tem algo, no site a gente tem uma bolinha de um WhatsApp. E ali a pessoa fala assim, quero entender mais da elas, né? Porque a pessoa entrou no site, nunca viu. Aí a gente vai, né? A gente criou um fluxo. Você quer assessoria? Você já entende? Não entende? Tal. Ela vai clicando no fluxo até o momento que ela é direcionada, de fato, para um WhatsApp de um assessor. Mas aí ela já veio no funilzinho da gente Boa. entender o que ela quer, quanto ela tem, para onde eu vou direcionar, entendeu? Você falou que nunca se viu como empreendedora e eu imagino que muitas mulheres aí que estão no mercado de trabalho hoje pensem a mesma coisa. Minha irmã, por exemplo, agora está abrindo um negócio, mas ela também nunca tinha se visto como empreendedora. E foi logo depois da missão Hyper que você fez essa transição, né? Qual que foi a virada de chave ali para você? Então, eu acho que a virada de chave é porque mulheres, existe até uma pesquisa da Forbes, né? Quando ela olha ali um job description para se candidatar, ela tem que se identificar com 90% do que está ali. Homens com 50% eles já se candidatam, mulheres só se candidatam com 90%. Então, eu acho que mulheres, elas têm uma autoestima mais baixa para se colocar do tipo, eu nunca me vejo nessa posição, eu não me sinto preparada para isso. A real é que eu vim me preparando sem saber que eu estava me preparando para ser uma empreendedora. Porque a Hype, ela foi o ponto auge, mas assim, já tinha 3 anos que eu vinha fazendo cursos, Boa. inclusive foi até aí que eu conheci o próprio Marcelo Nóbrega numa palestra de transformação cultural. Então, assim, várias coisinhas que eu fui fazendo e que aquilo realmente ele vai expandindo, né, o seu conhecimento, as suas ideias. E aí tem um momento que você está em empresa, quanto CLT, e você vê que nem tudo você consegue mais implementar, porque existe uma limitação ali da própria cultura da empresa. Então, quando eu fui fazer o hype para mim, foi realmente expandir mais do que eu já estava expandindo, olhar de perto empresas, porque eu acho que essa questão da imersão é muito importante. Uma coisa é você ir numa palestra, outra coisa é você ir dentro da empresa. Tanto é que acabou o Hyper, e você vai lembrar disso, eu continuei visitando empresas, utilizando meu próprio LinkedIn para pedir para visitar, sem a menor pretensão de ser empreendedora ainda, com a pretensão só de trazer ideias novas do que essas grandes empresas estão fazendo para a minha gestão dentro da empresa que eu trabalhava. Mas realmente existe um momento que você olha para cima e você tá ali, não dá mais, né?
E aí, para mim, foram vários motivos de virar empreendedora, mas quando eu virei empreendedora, eu falei, cara, eu já estava sendo preparada e nem eu sabia que eu estava sendo preparada para isso. Na verdade, não teria outra solução a não ser empreendedora, né? Tudo bem, eu posso estar pagando com a língua e, de repente, a gente nunca sabe o dia de amanhã, sei lá, né? Não quero ser mais empreendedora, eu vou voltar a ser executiva. Mas também eu era super feliz sendo executiva, não é uma coisa. Mas é que chega num momento que eu acho que os empreendedores, eles têm um perfil um pouco parecido. Todos eles são muito inquietos e querem mudar algo no mundo, assim, né? Tem muitas ideias, a cada 5 minutos tem ideia. E numa empresa não dá para você também ter ideia a cada 5 minutos, não tem espaço para isso. E na sua empresa, por mais, talvez não tenha espaço para você colocar todas as ideias, mas você vai vendo... Você aprende, né, a priorizar, né? Você aprende a priorizar as ideias, ver... porque com a cabeça de funcionário, você tem muitas ideias para você, todas iam dar certo. Quando você é empreendedor, você sabe que a maioria das suas ideias são ruins. São ruins. Mas existem ideias boas e elas têm que ser executadas. Exato. Eu acho que essa inquietude que o empreendedor tem uma hora que no CLT não cabe mais. Você tem que ir para o seu próprio negócio. Principalmente depois que a mulher vira mãe também. Aí falando do gênero feminino, quando a mulher vira mãe, ela tende a achar que o empreendedorismo vai ser melhor para ela, porque ela vai conseguir conciliar melhor os horários que na iniciativa privada ela não consegue. O que, na real, é uma grande mentira. E é bom desconstruir isso, porque eu trabalho muito mais. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho muito mais, mas eu também consigo conciliar, às vezes, alguns horários que eu preciso estar com a minha filha. Então, eu consigo levar hoje ela no colégio de manhã, antes eu não levava. Eu consigo, às vezes, sair mais cedo em algum dia, porque no outro dia eu fiquei muito mais tempo, entendeu? Eu vou dosando isso. Mas, na real, você trabalha muito mais. Né? Consegue parar no meio da tarde para gravar um podcast. Não, mas isso aqui é trabalho. Eu acho super importante isso aqui. Porque não só para criar um movimento de mulheres, né, para falar, mas, querendo ou não, eu estou aqui expondo a minha empresa, a minha marca. As pessoas acham que gerar conteúdo não é trabalhar. Gente, gerar conteúdo é um trabalho do cão. E hoje, gerar conteúdo é o que gera engajamento, leads e clientes no final. Então, se a pessoa não tem tempo para gerar conteúdo, ela não tá... O que eu gero de cliente pelo meu LinkedIn... Sabe, meu LinkedIn ano passado, quando eu entrei na Hyper, tá, Daniel? Eu tinha 1.500 seguidores. Hoje eu tô batendo quase 12 mil. Então, em um ano, eu cresci no LinkedIn e eu fecho negócios pelo LinkedIn diariamente. Eu sou convidada, não só fecho negócio para cliente, como eu sou convidada para palestrar como autoridade, né, nessa questão feminina por conta do LinkedIn. Então, se você não está gerando conteúdo, você não está sendo visto. Quem não é visto não é lembrado. Perfeito. Gatilho da familiaridade. Perfeito. Exatamente isso. Aproveitando aí, falando sobre clientes, quem deseja conhecer mais sobre elas ou, às vezes, fazer alguma parceria com a empresa e quer te contactar, aí quais são os melhores canais para falar contigo? Então, vamos lá. Primeiro, independente aí de todo mundo, vamos seguir quem quer ser cliente ou parceiro tem que seguir nas redes sociais. Então, o Instagram, @elasinvestimentos, o Elas é com 2 L's, então Elas Investimentos, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. O meu é Rebeca Nevares, né? O Nevares aí, RES. E se quiser falar comigo, ou se quiser ser cliente, primeiro entra no nosso site também, olha, acho que é super legal. Mas manda um e-mail pra gente no Fale com Elas, super fácil. Fale com Elas, com 2 L's. Com 2 L's, @elasinvestimentos.com.br, que aqui a gente vai te atender da melhor forma possível. E, ó, não é porque a gente atende mulher que a gente não pode atender homem. Boa. Né? A gente quer incluir sem excluir ninguém. É óbvio que por uma questão de empresa a gente precisa, né, direcionar melhor a nossa comunicação. Mas isso não quer dizer que se você é um homem e se conecta aos valores da empresa, você é super bem-vindo aqui. Então, o Daniel Scott é uma prova disso. Um atendimento bem acima do que a média, né? Exato. Assim, a nossa história de quem trabalha aqui, juntando, acho que deve dar quase 40 anos de mercado financeiro. Então, todo mundo tem muito tempo, todo mundo já viveu aí... Ontem a gente teve o circuit break na Bolsa, né? Que a gente está gravando isso logo após o crash.
Eu acho que já é, sei lá, o meu quinto, sexto. Então, a gente já viveu algumas coisas para falar. O que é importante na hora de a gente estar gerindo o patrimônio. Óbvio que ninguém sabe para onde que vai nada, mas o conforto de ter passado faz você já ter alguns movimentos diferentes aí. Bom, Rebeca, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Se alguém estiver assistindo no YouTube, os links vão estar aqui embaixo na descrição. Não esqueçam de seguir o canal também e acompanhar, deixar o like, vai ajudar bastante. E nos vemos aí nos próximos episódios. Rebeca, agradeço demais sua presença. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Conta comigo sempre. Você sabe que eu sou sua fã, assim, de carteirinha. Beijão, até a próxima, gente. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Beijo.